Bom, gente, atendendo a um pedido, hoje o assunto é biologia, genética. Hoje a gente vai focar mais na parte dos genótipos e sistema de doação. No próximo vídeo eu vou falar sobre o fator RH e tal, mas vamos lá. Vamos começar falando dos 4 tipos de sangue: A, AB, AB e O. Para começar, esses sangues são os fenótipos. Por quê? Porque o sangue é composto de genótipos, de genes. Quais são os genes? O Iazão, o Ibzão e o Izinho. E o que é que significa? Bom, o Iazão é o genótipo que determina o fenótipo do sangue A. O Ibzão é o que determina que há o sangue B. E o Izinho geralmente é porque há a ocorrência do sangue O, se isso ocorrer em homozigose. Eu vou já explicar isso direito. O genótipo do sangue A, ele é do tipo Iazão, Iazão ou Iazão, Izinho. Por quê? Porque, olha só, Iazão, Iazão. Olha só essa escala de dominância. O Iazão tem a mesma dominância do Ibzão, ou seja, A e B têm a mesma dominância, e ambos dominam o Izinho, que é o que vai aparecer no O, vou já explicar. Agora, olha só, por causa de ser sangue A, ele vai ser Iazão, Iazão. Por quê? Porque se ele fosse Iazão e Ibzão, ele seria um sangue AB, porque eu tenho a ocorrência do sangue A e do sangue B. Então, aqui é Iazão, Iazão. Embaixo, Iazão, Izinho. Por quê? Porque o Iazão domina o Izinho. Ou seja, não importa, como o Izinho é o recessivo, o Izinho é o dominado, do mesmo jeito, se tivesse Ibzão I, seria o sangue B. Aqui é o Iazão I, então é o fenótipo do sangue A. Então, bora pro sangue B. O sangue B pode ser Ibzão, Ibzão ou Ibzão I. Porque ele é Ibzão, Ibzão pelo fato de não poder ocorrer não pode ocorrer o aparecimento do Izão A. Porque se aparecer o Izão A, quer dizer que eu tenho sangue A. Ou seja, se eu tivesse aqui IA e B, a gente ia ter o sangue AB. Aqui, ó. É o fator para você não precisar decorar tanto esses. Por quê? Só lembrar, Iazão tem a ver com o fenótipo do sangue A. Ibzão tem a ver com o fenótipo do sangue B. Izinho tem a ver com O. É só você prestar atenção. O AB tem que ter o sangue A e o sangue B. Se o Iazão tem a ver com A e o Ibzão tem a ver com B, logo o fenótipo dele vai ser o quê? Iazão e Ibzão. Quais são os genótipos do A? Iazão e Izinho, porque o Iazão domina o Izinho, e Iazão e Iazão, porque se fosse um B, ele já ia ser o sangue AB. Do mesmo jeito que o sangue B. Ele pode ser Ibzão, Izinho, porque o Ibzão domina o Izinho, ou Ibzão e Ibzão. Por quê? Porque se no lugar de um B, do Ibzão, tivesse o IA, ele já seria do sangue AB, da mesma forma. E o sangue O? O sangue O também é muito fácil, é Izinho, Izinho. Por quê? Porque se eu tivesse ou Iazão ou Ibzão, eu ia ter isso aqui, ó. Ou seja, já não seria mais sangue O. E o Izinho, ele só vai aparecer desse jeito no sangue O, porque ele é recessivo. Entendeu? Agora, tem duas coisas são muito importantes, que é o aglutinogênio e a aglutinina. Assim, o aglutinogênio é uma proteína que fica na hemácia da célula. Então vamos falar logo do aglutinogênio. O fenótipo A tem um aglutinogênio A, ou seja, se eu pegar a célula que tem o sangue A, vai ter tipo isso, ó, na célula A, dando uma volta. Por quê? Para que serve esse aglutinogênio? É mais para você ter um fator de identificação entre sangues. Eu vou já explicar isso mais para frente. Agora continuando. O sangue B tem o aglutinogênio B, porque na parede das hemácias, aqui eu vou ter características do sangue B.
O AB, eu vou ter A e B. Ó, A, B, A, B e vai. E o O? O O, eu não vou ter nada. O O vai ser assim, ó. Só o ciclo. Na hemácia não vai ter nem a proteína do aglutinogênio A, nem a do B. Agora vamos para a aglutinina que eu vou explicar isso melhor. Na aglutinina, isso aqui a gente pode chamar... desculpa. Ele está localizado no plasma. No plasma da hemácia. Ou seja, eu tenho a hemácia. Dentro da hemácia eu tenho a aglutinina. E fora da hemácia, que está isso aqui, eu tenho o aglutinogênio. Aí é o seguinte, o aglutinogênio é o chamado antígeno. E a aglutinina, o anticorpo. Eu vou até escrever aqui. Anticorpo e antígeno. Por que isso é importante? O que é que o anticorpo faz? O anticorpo protege do que a ação do antígeno. Ou seja, vamos ver. O fenótipo A. O que é que ele tem aqui? O que é que ele tem em comum? Eu vou até fazer junto com o sistema de doação. O A, ele tem na sua hemácia características do sangue A. Ou seja, ele tem um aglutinogênio A. Ou seja, se ele só tem A, ele vai produzir o quê? Um anti-B. Por quê? Porque eu não tenho B na hemácia. E por que eu não vou produzir o anti-O? Porque ó o que é o O? O O é praticamente a hemácia. O O é compatível com todos. Então, o A vai produzir o anti-B. Ou seja, o A não vai poder doar para o B. O A não vai poder receber do B. Porque é o seguinte, essa aglutinina tem que haver com recebimento. Ou seja, se o sangue A produzir um anti-B, ele não pode receber do B. Porque quando o B for doar para o A tem um anti-B. Ou seja, o A vai matar as proteínas presentes no B. Do mesmo jeito com o fenótipo do sangue B. Olha só, o sangue B tem em sua proporção o aglutinogênio B. Se ele só tem B, ele vai produzir o quê? O anti-A. Porque ele não vai produzir anti-O? Pelo fato de o O ser compatível com todo mundo, ele não tem nada aqui. Agora bora para o sangue AB. O sangue AB não vai produzir nada. Por quê? Porque ele é A e o B. Se ele produzir o anti-A, vai matar o A dele. Se ele produzir o anti-B, vai matar o B dele. Entendeu? Não tem como ele produzir, nesse caso, os anticorpos. E o O? O O, olha só a hemácia do O. A hemácia do O não tem nem A nem B. Se não tem nem A nem B, ele vai produzir o anti-A e o anti-B. Com isso, eu vou para o sistema de doação, porque olha só, o O ele vai produzir o quê? Não, vamos começar assim. Todo sangue doa para ele mesmo. Isso é fato. Agora bora relacionar isso. O O possui o quê? Anti-A e anti-B. Se ele produz anti-A e anti-B, ele não pode receber nem do A, nem do B, nem do AB. E olha só a célula dela. A célula dela é compatível com todas. Se é compatível com todas, ele vai doar para todo mundo. Porque ó, como é a célula dela? Ó, se eu tirar esses A e esse B, eu fico só a célula do O. Ou seja, o O é compatível com todos, por isso que o O doa para todo mundo. Agora, vamos para o sangue A. O sangue A, ele tem um anti-B, ou seja, ele não vai poder receber nem de AB, nem de B, porque esse B vai morrer. E o que é que acontece? Se eu pegar o sangue AB tem algum anticorpo? Não. Se o AB não tem nenhum anticorpo, quer dizer que ele aceita tudo. Ele aceita do A e ele aceita do B. Mas você acabou de falar isso. Não. Então o que eu falei? O anticorpo tem a ver com recebimento. Olha só, o AB
tem algum anticorpo? Não, então ele pode receber todo mundo. O sangue B, cadê? Ele só tem o anti-A, ou seja, ele não vai poder receber de A e AB, só do O. O sangue A, ele só tem o anti-B, então ele não pode receber nem do AB, nem do B, só dele mesmo e do O. O sangue O, ele tem anti-A e anti-B, ou seja, ele não vai receber de ninguém, só dele mesmo. Com isso, a gente caracteriza duas coisas. Só sobre o AB e o O. O AB é o chamado receptor universal. Já o sangue O é o doador universal. É meio complexo isso, só que é o seguinte, você não vai aprender olhando de primeira. Você vai ter que memorizar várias vezes depois é que você vai fazer questões. Primeiro, você vai ter que aprender isso e em seguida eu vou dar o vídeo de fator RH e eristoblastose fetal e fazer questões. Então, memorize esse quadro, memorize o sistema de doações, faz os bichos que eu falei e boa sorte.